Prontinho. Bom, gente, ah, semana passada, boa noite para todo mundo, boa noite para quem está em casa também. Boa noite, Dan. Você vai voltar, né, Gustavo? É porque ele larga as coisas aqui e vai embora. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá calor, hein? Vamos lá. Gente, esse assunto que a gente vai começar na aula de hoje, ele dentro daquela alternância de temas, ele vai tomar o lugar do assunto de cinética. Preciso comentar com vocês o seguinte: eu tinha postado umas aulas de cinética lá na plataforma, mas estava tudo errado, não tinha nada a ver com cinética. E aí uma pessoa me chamou a atenção, falou: Dan, eu fui abrir tua aula de cinética, tinha uns negócios de óculos, redução. Eu já resolvi o problema, tá? É, Agora, o conteúdo de cinética, ele está todo gravado numa aula única. Está escrito assim, cinética completo. Tem mais coisas do que a gente viu na nossa aula. Só que dentro do nosso tempo, não tem muito sentido eu gastar mais de uma aula em cinética, sendo que equilíbrio cai mais e é mais difícil. Então, eu vou sugerir que, se vocês tiverem tempo dentro do teu organograma de revisão, de estudos, e precisar estudar cinética, tem um conteúdo lá completo que eu gravei do pessoal do Matutino, e aí eu estou disponibilizando para vocês também, tá bom? Essa aula, então, ela vai ser alternada daqui nas próximas semanas com eletroquímica, né? Semana passada a gente viu pilhas, começamos a estudar a parte de pilhas, como que calcula a diferença de potencial e tal. E essa frente, vamos colocar entre aspas o termo frente, vai trabalhar equilíbrio. Tem uma série de coisas para se falar de equilíbrio. Nessa primeira aula, a gente vai tentar conceituar o que é um equilíbrio, quais são as características de um equilíbrio, tipo, o que tem de especial nesse tal estado de equilíbrio, e tentar aprender como que eu posso deslocar equilíbrios. Então, essas duas primeiras partes, né, o conceito de equilíbrio e o deslocamento de equilíbrio, são as partes base para que depois a gente estude tipos de equilíbrio. Então, depois que a gente fizer a parte de princípio de Le Chatelier, cálculo de constante, aí a gente entra em equilíbrio iônico, equilíbrio ácido-base, sistemas tampão, tá? Tem um monte de hidrólise salinas. É um assunto, gente, que é muito difícil você imaginar uma prova de vestibular sem equilíbrio. Tá? O Enem mesmo, todo ano cai pelo menos uma questãozinha, que pode ser uma questão de matemática mesmo, envolvendo raciocínio, ou mais questões envolvendo conceitos. Então, vamos lá, parte 1. Eu acho que eu estou resfriando de novo, não acredito. Mano do céu. Meu nariz está escorrendo de novo. Tava tudo bem agora à tarde. Eu fui sair para tomar um suco de laranja, voltei, tô desse jeito. E ó que tomei suco de laranja, hein? Não, esse tempo tá horrível mesmo. Oi, Lívia, tudo bem? É a Lívia? Oi, Dan. Você É estava assistindo eu. a aula da Pri? Eu tava agora de tarde na aula da Ah, Pri. tá. Eu escutei ela falando com você uma hora. Eu falei, ah, legal. E aí, tudo bem? Não, tá tudo bem, sim. Eu não consegui assistir a Cadê aula seu semana boy? passada porque eu tô. Ah, ele tá lá na casa dele. Ele teve aula aí com você ontem. Teve aula. Ou eu não assisti a aula da semana passada porque eu gripei feio. Eu não tava conseguindo nem levantar da cama, cara. Tati. Tadinho. Então já tá disponibilizado a aula para você lá, tá? Vamos Tá lá, bom, parte Dan. 1. Valeu. Valeu. Chegou a tropa. Você foi buscar eles lá fora, né? Ó, eu já vou guardar uma coisa para tirar em você aqui, ó. Aqui. Ele acha que eu esqueci. Gente, parte 1. O que é um equilíbrio? Para a gente poder definir equilíbrio, a gente precisa primeiro considerar que na natureza existem dois tipos de reações diferentes. E uma delas, que é a que nos interessa aqui, são as reações reversíveis. Então, a melhor maneira de entender o que é um equilíbrio é conceituando o processo reversível. Então, imagine uma reação. Essa reação que eu estou contando aqui para vocês, ó, que eu estou escrevendo aqui no quadro, ela é uma reação bem famosa quando a gente vai estudar equilíbrio.
Tem uma substância que é o dióxido de nitrogênio, que é um óxido gasoso, tá? E esse dióxido de nitrogênio, ele pode sofrer uma reação que a gente chama de dimerização. Dimerização. Você não precisa anotar esse nome não, tá? Só estou falando porque eu estou falando. O que é uma dimerização? É uma reação onde duas moléculas iguais se unem para formar isso aqui, ó, um produto. Como esse produto? Isso tem vários tipos de dimerização na química, tá? Então, estou citando esse porque esse aqui é o que a gente vai usar para falar de equilíbrio. Quando duas moléculas iguais se juntam para formar uma outra coisa, essa outra coisa a gente chama de dímero. Daí vem o nome dímero, tá? Dois. Esses caras aqui são os monômeros, tá bom? Só que essa reação, gente, ela é muito curiosa, por quê? Do mesmo jeito que o NO2 pode sofrer uma reação de dimerização para virar N2O4, o N2O4 também pode. Eu vou pedir para o pessoal de casa ter um pouco de paciência hoje, porque hoje a câmera tá xaropeta. Ela tá xaropeta, gente. Se ela começar a entrar em pânico, vocês me avisam. Hoje de manhã ela estava tremendo, vixe, uma loucura. Do mesmo jeito que o NO2 vira N2O4, o N2O4 pode virar NO2. Ah, mas Danilo, toda reação é assim? Não. Tem reação que não é. Reações que têm esse comportamento, né, onde uma substância se transforma em outra e a outra se transforma em uma, eu chamo de reversível. Reações reversíveis são reações que ocorrem nos dois sentidos. Então, ó, sistemas reversíveis ocorrem nos dois sentidos. A gente vai usar muito a palavra sentido aqui, né? Que nem vetor que a gente faz. Por uma questão prática, como a gente está trabalhando com duas reações que acontecem, é normal a gente dar nomes para elas. Quando a gente escreve a reação e lê da esquerda para a direita, a gente costuma se referir a ela como reação direta. Direta. Eu vou dizer assim, olha, a reação direta transforma NO2 em N2O4. O N2O4 voltando a virar NO2, eu vou chamar de reação inversa. Só que tem um detalhe, tá? Não é porque a reação é reversível que ela vai acontecer nos dois sentidos. Para esse sistema acontecer do jeito que você está vendo, é preciso que essa reação ocorra num ambiente fechado. Tá? Então, ó, sistemas reversíveis ocorrem nos dois sentidos quando fechados. Tá? Então, se eu quero, vamos dizer assim, se eu quero tornar um processo reversível real, tipo, que a reação aconteça em ciclo, como se fosse um ciclo, eu preciso fazer isso num ambiente fechado. Primeira questão. Segunda questão. Quando a gente faz uma reação dessa em ambiente fechado, essa reação ela vai acontecer até o momento em que ela vai entrar num estado, que aí é o estado que a gente vai chamar de equilíbrio, que é um estado de compensação. A coisa funciona assim, ó. Deixa eu escrever primeiro aqui, ó. Todo sistema reversível tende ao equilíbrio. Em ambiente fechado. O equilíbrio, gente, é mais uma daquelas coisas que a natureza gosta de fazer. A natureza tem certos comportamentos que a gente já estudou várias vezes em física, em química, que são comportamentos que a gente chama de espontâneo. A maneira que a gente usa na física, na química, para falar que a natureza está se manifestando, é dizendo, olha, isso aqui é espontâneo. Oi, nossa, que bom te ver, vou te dar um abraço, peraí.
Que na escola eu não posso te abraçar, mas aqui eu posso. Que bom te ver. Como é que você tá? Não leva meu microfone embora, não. Então, gente, ó, é, faz parte da natureza, é espontâneo que um sistema reversível atinja um estado chamado equilíbrio, desde que ele seja feito num ambiente fechadinho. Tá, mas o que diabo é um equilíbrio? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos simular um sistema entrando em equilíbrio. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um recipiente, tá? E vou colocar lá dentro, no recipiente, somente moléculas de NO2. Eu vou representar as moléculas de NO2 por bolotinhas azuis. Eu vou colocar aqui dentro, colocar umas... Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Aí, professor, você está contando bolinha? Tô contando bolinha. Vocês já vão entender por quê. Se você não quiser, você não precisa contar bolinhas, tá? Se você quiser contar bolinhas, saiba que eu coloquei 14 bolinhas azuis. Eu coloquei moléculas de NO2 num ambiente fechado. Perceba que no momento que eu coloquei a substância aqui dentro, a única substância que eu coloquei foi essa. Isso significa que a partir do momento que esse sistema for fechado, só tem uma reação que vai começar acontecendo, que é a reação do NO2 se transformando em SO4. Só que o que acontece, gente? No começo, a concentração de NO2 é alta pra cacete, não é? Se a concentração de NO2 é alta pra caramba, você concorda que essa reação, ela começa bem rápida? Ela começa rapidamente. Fudeu, gente. Eu estou gripado. Cara, juro por Deus, foi meia hora. Eu tava bem antes de ir na padaria, agora eu voltei. Essa padaria maldita. Um recenal seria bom nessas horas. Eu vou precisar dormir, velho. Eu preciso. Tomara que não seja cólera. O último que comeu na padaria quase virou do avesso. Né, Léo? Nem me fale. Nem vale. Vamos supor que eu vou deixar isso aqui uns 10 minutos. Vou deixar uns 10 minutos aqui. Depois de um certo tempo. Resfenol. Resfenol. Gente, se eu deixar isso aqui uns 10 minutos funcionando, o que eu vou encontrar no final das contas? Se essa reação fosse uma reação somente direta, o que eu ia encontrar aqui? Somente bolinha vermelha. Só que o que acontece? À medida que o azul começa a virar vermelho, o vermelho também começa a virar azul. Aí fica azul virando vermelho, vermelho virando azul, azul virando vermelho, vermelho virando azul, azul virando vermelho, vermelho virando azul. De tal maneira que lá no final você vai ter uma mistura dos dois. Tá? Dois azuis viram um vermelho. Presta atenção no que eu vou falar agora. Dois azuis viram um vermelho. Então, se eu desenhar aqui dentro 4 bolinhas vermelhas, quantas azuis eu tenho que considerar que foram consumidas? 8. Porque é 2 para 1, não é? Então, aqui eu vou ter uma mistura de bolinhas azuis com vermelhas. Seriam 6 azuis, né? Sobrariam 6. Porque eu tinha 14, gastei 8, sobraram 6. Tá bom? Na verdade, gente, a quantidade de bolinhas vermelhas e azuis, ela a princípio não é o mais importante. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o que é mais curioso nessa história é o seguinte: se você ficar olhando aqui agora, você vai perceber uma coisa muito bizarra. As bolinhas azuis
continuarão virando vermelhas e as vermelhas continuarão virando azuis. Mas a partir de um certo momento, a quantidade de bolinhas azuis e a quantidade de bolinhas vermelhas se tornam constantes. Porque aí aconteceu o equilíbrio. O equilíbrio é um estado, gente, em que a reação entra, em que ela continua acontecendo meio que num loop, só que ela acontece de tal maneira que a mesma velocidade com que o azul vira vermelho, o vermelho vira azul. Então imagina o seguinte, numa reação direta, duas moléculas azuis são consumidas. Agora imagina que essa reação direta esteja sendo feita com a mesma velocidade que a inversa. O que ia acontecer lá dentro? No mesmo tempo em que duas moléculas azuis desaparecem, surgem duas de volta. De tal maneira que a reação ela continua acontecendo, mas a quantidade de moléculas se torna constante. Quando isso ocorrer, e isso vai acontecer, a gente vai dizer que o sistema entrou em equilíbrio. Então eu vou escrever assim, ó. No sistema em equilíbrio, as velocidades, eu estou usando o termo no plural, né? Porque eu estou falando da reação direta e da inversa, né? As velocidades se tornam iguais. Se tornam iguais. A reação direta, a reação inversa, ela não para de acontecer nunca. Só que ela entra nesse estado de compensação. De tal maneira que, por causa disso, as concentrações, as quantidades de moléculas se tornam constantes. Então, ó, eu vou escrever assim. No sistema em equilíbrio, as velocidades se tornam iguais, fazendo com que as concentrações de reagentes e produtos, fazendo com que as concentrações de reagentes e produtos não mais variem. Produtos não mais variem. Não mais variem. Então, tem duas coisas que caracterizam uma reação que atinge o equilíbrio. Na reação que está em equilíbrio, as velocidades se tornam iguais e as concentrações se tornam constantes. A gente pode representar isso graficamente, tá? Eu vou fazer um gráfico para a gente aqui. Oi, atrasadinha. Tô brincando. Eu que tô adiantadinho hoje. Você já jantou? O que você jantou de bom? Me conta. Ah, que desagradável. Ontem eu comi Burger King. Me deu uma fome, era 11 da noite, gente. Ah, eu não tava nem aí. Não, eu pedi naquele da Getúlio, ele fica aberto até 3 da manhã. E agora que eu descobri que ele fica aberto, vixi, o céu é o limite. Eu comi um Whopper, uma promoção de Whopper, um stacker duplo e um daqueles finger de franguinho. Nossa, enchi o rabo, velho. Sabe aqueles espetinho de frango? Uma bosta. Uma merda. O do McDonald's é melhor. O do McDonald's é mais crocantinho. O Eu do Burger King, concordo. ele é meio molenga. Aquilo é um ultraprocessado, né? Aquilo parece. Eu como aquilo, parece. Como é que chama aquele negócio de rolha? Cortiça. Mas eu comi pra cacete ontem. O hambúrguer, eu prefiro mais o do Burger King.
O do McDonald's eu acho muito artificial, parece um, sei lá, sabe aqueles negócios que a gente compra na loja para cachorro ficar mordendo? De brinquedinho? O do McDonald's parece aquilo. Não, não é carne de cachorro, porque eu já trabalhei no McDonald's, tá? Então eu já podia testar isso. Mas que aquilo ali tá bem longe de ser carne, tá? É a mesma merda. Bom, para a gente observar um pouco melhor esse comportamento, a gente pode traçar, e esses dois gráficos, pessoal, eles devem ser traçados meio que juntos. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? Gráfico de velocidade por tempo? Neste gráfico está a explicação do que é um equilíbrio. Volta aqui um pouquinho, ó. Volta aqui um pouquinho, ó. No começo, a concentração de NO2 é grande. Então, a velocidade da reação direta é grande. Se tem muita concentração, tem muitas colisões. Se tem muitas colisões, a reação é muito rápida. Então, no começo, a reação direta, ela é bem rapidona. Bem rapidona. Só que conforme a reação começa a acontecer, as moléculas de NO2, elas vão sendo consumidas e a reação começa a ficar lenta, ó. Então tá vendo essa curvinha aqui, ó? Reação direta começa rápida e vai ficando lenta. Por outro lado, as moléculas de N2O4, elas começam a ser produzidas. Então, se a concentração de NO2 vai diminuindo, a de N2O4 vai aumentando. Então, a reação inversa, ela começa com uma velocidade bem pequena e ela vai ficando rápida. Vai acontecendo isso aqui, ó. Vai acontecendo isto aqui, ó. Então, você tem duas coisas que estão em velocidades diferentes. Uma começa rápida e vai ficando lenta. A outra começa lenta e vai ficando rápida. Só que vai existir um momento, óbvio, em que essas velocidades vão se igualar. E é aí que a mágica acontece. Por quê? Porque a reação direta, ela não vai ficando lenta para sempre. Assim como a reação inversa, ela não vai ficando rápida para sempre. No momento em que as duas se igualam, a velocidade de ambas passa a ser constante. Você já viu uma reação em movimento uniforme na tua vida? É aqui. Você tem um sistema onde duas reações estão com a mesma velocidade e a velocidade é constante, ó, não muda. Isso não significa que eu tenho que ter a mesma concentração. Isso é uma coisa, porque depende da situação. Existem equilíbrios onde você vai ter a mesma concentração, existe equilíbrio que você vai ter mais produto, mais reagente. Isso tem a ver com a constante, que a gente vai comentar também. Então, gente, o que caracteriza um equilíbrio é o fato das velocidades se igualarem. Agora, esse gráfico ele traz uma consequência. Qual é o reflexo disso estar acontecendo? Das concentrações. O que acontece? Enquanto a reação direta... Porque, gente, pensa comigo aqui, por favor. O que a reação direta faz com o azulzinho aqui, ó? Consome. Nossa, parece que eu peidei, né? Ô, gente, o que a reação direta faz com o azulzinho? Consome. E o que a reação inversa faz com o azulzinho? Produz. Você tem uma reação que está consumindo e tem uma que está produzindo. Agora, enquanto a reação direta for mais rápida que a inversa, o que acontece com a concentração de NO2? Cai. Porque aí você está mais consumindo do que produzindo.
Então, a concentração do NO2 ela vai cair. Uau. E o que vai acontecer com a concentração do vermelhinho? Bom, a reação direta não produz o vermelhinho e a inversa não consome. Se a direta for maior que a inversa, você vai ter uma velocidade maior de produção do que de consumo. Então, a concentração do NO2, do N2O4, sobe. Só que aí onde a mágica acontece? A partir do momento em que as velocidades se igualarem, o que estava crescendo para de crescer e o que estava diminuindo para de diminuir. Não tem mais como isso acontecer. Então, o que caracteriza um equilíbrio do ponto de vista químico é que, embora a reação continue acontecendo, as concentrações não variam mais. Então, eu vou escrever assim aqui, ó, no equilíbrio. As concentrações se tornam constantes. Se tornam constantes. Gente, uma das confusões que muita gente faz, quer dizer, normalmente a pessoa faz isso quando ela está estudando equilíbrio pela primeira vez. Depois que a gente estuda uma vez e depois vai estudar de novo, a gente já não comete mais esse erro. É muito comum, quando a gente está estudando equilíbrio pela primeira vez, ou quando não estudou direito, que a gente associa a palavra equilíbrio ao fato de você ter a mesma quantidade de reagentes e produtos. Que é o que eu estava falando com o Gustavo agora há pouco aqui no cantinho. Se você olhar para esse gráfico aqui, ó, você vai perceber que tem um momento em que, de fato, as concentrações são iguais aqui, tá vendo? Ó? Só que nesse momento a reação não entrou em equilíbrio ainda. Então, estar em equilíbrio não quer dizer que eu tenha que ter a mesma quantidade. Estar em equilíbrio quer dizer que eu tenho uma mistura de reagente e produto. Sim, você não vai ter só produto. Você não vai ter só reagente. Você vai ter uma mistura. Onde pode ter mais produto, pode ter mais reagente, pode ter a mesma quantidade. Então eu vou dizer assim, ó. No equilíbrio, há sempre uma mistura de reagentes e produtos. E produtos. Só que a composição, ou seja, vai ter mais reagente, vai ter mais produto, isso vai depender da temperatura. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, ó, no equilíbrio, há sempre uma mistura de reagentes e produtos, cuja porcentagem depende da temperatura. Cuja porcentagem depende da temperatura. Da temperatura. Como assim, Danilo? Gente, quando você vai fazer uma reação, uma das poucas coisas que você tem a liberdade de escolher é que temperatura você vai fazer ela. Então, por exemplo, eu posso fazer uma reação como essa daqui, ó, entrar em equilíbrio a 20 graus. Eu posso fazer ela entrar em equilíbrio a 50 graus. Eu posso fazer ela entrar em equilíbrio a 100 graus. Eu posso escolher a temperatura. E qual é a curiosidade da história? Se você fizer essa reação a 10 graus, ela vai entrar em equilíbrio. E lá dentro vai ter uma quantidade do azul e uma quantidade do vermelho. Se eu fizer a mesma reação a 30 graus, ela também vai entrar em equilíbrio. Só que ela vai ter uma outra quantidade do azul e do vermelho. Para cada temperatura que você fizer um equilíbrio, você vai ter uma composição diferente. Vai ter temperaturas em que vai ter muito azul
Vai ter temperaturas em que vai ter muito vermelho. O fato é que a composição está atrelada à temperatura. Então, a gente pode encontrar gráficos como esse aqui, ó, de duas formas. Olha só. Vou fazer pequenininho agora que eu quero comparar os dois. Ó, concentração em função do tempo. Você pode ter equilíbrios assim, ó. Nhão, nhão. Ou assim, ó. Ó. Aí. Aqui, ó. Duas reações, isso aqui é um gráfico, vai, que simula duas reações entrando em equilíbrio, mas em temperaturas diferentes, tá? Aqui, ó, o equilíbrio, ele foi atingido mais ou menos por aqui, ó. E aqui o equilíbrio foi atingido mais ou menos por aqui, ó. Onde as concentrações param de variar, a reação atingiu o estado de equilíbrio. Agora, gente, observa a composição do equilíbrio. No primeiro equilíbrio, eu tenho muito produto e quase nada de reagente. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Como é que eu sei que isso aqui é reagente? Que ele foi caindo, né? Então, vê, esse aqui é um equilíbrio que tem um rendimento alto. Vocês entendem o que isso quer dizer? Isso aqui é um equilíbrio que tem um rendimento alto. É, porque ele fez muito produto. Uma coisa, infelizmente, a gente não vai conseguir. Eu nunca vou conseguir, numa reação como essa, transformar todo o reagente em produto, porque tem sempre uma reação que volta. Então, você nunca vai ter um equilíbrio com 100% de rendimento, senão não seria um equilíbrio. Mas eu posso ter equilíbrios onde quase todo o reagente vira produto. Tá vendo? Ó, o reagente quase caiu a zero. Agora, se você compara, por exemplo, com esse tipo de equilíbrio, ó, o reagente ele começou numa concentração alta e ele não conseguiu consumir muito, tá vendo? Ó? Ele não conseguiu consumir muito, aí a reação já entrou em equilíbrio. Aí, óbvio, se eu não conseguir consumir muito isso aqui, eu não vou conseguir produzir muito do produto. Então, aqui nós temos equilíbrios com alto rendimento, rendimento, tá? Se você quiser anotar no caderno para não esquecer, o que significa, entre aspas, alto rendimento? Muito produto. E aqui eu tenho baixo rendimento. Fala, Gustavo, desculpa, tinha te cortado. Então, isso também é uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, quanto mais rápido, quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação. Isso é uma coisa. Outra coisa é o fato da reação reversível ser feita em alta temperatura ou baixa temperatura, vai fazer com que o equilíbrio prefira estar de um certo jeito. Porque assim, o que que a gente percebe quando você estuda reação reversível? Isso é uma coisa que eu demorei acho que uns 5 anos para entender. Uma reação reversível, na verdade, é uma reação onde a matéria gosta de se distribuir de duas formas, A e B. Então, se você perguntar para a matéria, você gosta de se distribuir de A ou de B? Ela vai dizer para você, eu gosto de me distribuir uma parte em A, uma parte em B. Quanto você quer ficar em A? Ah, eu quero ficar 80% em A. Então você vai ficar 20% em B. Ah, não, eu quero ficar 50% em A.
Então eu vou ficar 50% em B. Só que o problema é que a matéria se comporta assim a diferentes temperaturas. Então, por exemplo, existem temperaturas em que a matéria prefere ficar 90% assim e 10% assim. Então, é muito louco, é um negócio muito viajante. O equilíbrio é uma maneira da matéria se distribuir de duas formas distintas. Sempre um pouco do A e um pouco do B. Agora, quanto vai ter de cada um? Isso depende da temperatura. Agora, eu não tenho como monitorar isso. Eu não tenho como monitorar. O que eu tenho sim, e aí é que entra a história da constante de equilíbrio. Eu tenho como expressar isso. Eu tenho como expressar. Existem reações que, se você deixar em temperatura alta, elas vão ficar assim. Mas tem reação que, se você deixar em temperatura alta, ela vai ficar assim. Isso não é uma regra. Então, dado que a temperatura afeta o comportamento, a única maneira da gente expressar isso é com a constante. Então, ó, para expressarmos então, aí o equilíbrio. Então, na verdade, o efeito da temperatura tem a ver com o deslocamento. Porque, por exemplo, o que poderia fazer um equilíbrio de alto rendimento ficar baixo? Você mudar a temperatura. Porque mudar a temperatura desloca equilíbrio. Então, quer dizer, se eu estou numa temperatura alta, por exemplo, e a reação está assim, a hora que eu abaixar a temperatura, ela pode ficar assim. Né? Então, ó, para expressarmos a composição de um equilíbrio, usamos a constante. A constante. Tá. Essa constante, gente, ela vai ganhar vários nomes ao longo do estudo, tá? Eu vou começar me referindo a ela como K e um EC. E um EC. Então, peraí, deixa eu só abrir aqui. Ó. Um K e um EC. Constante de equilíbrio. Tá. Imagina uma reação assim, ó. Aqui eu vou usar uma genérica, tá? Aqui, Y, produto. Quando a reação entrar em equilíbrio, as quantidades se tornam constantes. Então, o que eu faço? Eu pego uma reação, coloco no meu ambiente lá fechado, deixo a reação entrar em equilíbrio, e aí o que eu vou fazer? Eu vou medir a concentração do reagente e vou medir a concentração do produto. Essas concentrações, pessoal, elas sempre estarão expressas em mol por litro. Eu só posso calcular a constante de equilíbrio quando a concentração estiver em mol por litro. Porque lembra que naquelas aulas de concentração, a gente aprende grama por litro, ppm, né? Um monte de. Não se usam unidades de concentração que não seja mol por litro. Então, quando eu for. Quando a reação entrar no equilíbrio, o que eu faço? Eu vou fazer essa conta aqui, ó. Eu vou pegar a concentração do produto lá dentro, a concentração do produto em mol por litro e vou elevar essa concentração a esse coeficiente aqui, ó. Ó, elevei. Aí eu vou pegar a concentração do reagente e vou elevar ao coeficiente estequiométrico. Tá vendo? Então, cuidado, por quê? Porque para fazer essa conta, a reação precisa estar balanceada. Ela precisa estar balanceada. O resultado dessa conta, no equilíbrio,
Não muda, concorda? Justamente porque essas concentrações são constantes. Pois bem, o resultado dessa conta eu vou chamar de constante de equilíbrio. Então, tipo, o que é uma constante de equilíbrio? É uma relação matemática entre concentrações de produtos e reagentes numa reação que está em equilíbrio. Tá? Agora, o que é importante, e aí a gente chega num ponto do assunto em que eu preciso treinar. Por quê? Porque existe toda uma série de exercícios de cálculo de constante. Tem exercícios super simples, que o cara te dá as concentrações, você faz a conta e resolve. Tem exercício que você precisa fazer um problema de cálculo estequiométrico para descobrir a concentração e calcular a constante. Então a coisa ela vai do céu ao inferno. E a gente vai fazer isso também. Mas o que eu quero que vocês percebam? Por que conhecer esse valor é importante? Porque, gente, esse valor ele vai te dizer o quanto o produto está maior ou menor que o reagente. Eu vou dar exemplos para você entender isso. Ó, olha isso. Duas reações reversíveis. Aliás, são reações bem conhecidas, né? O que eu estou mostrando aqui nas duas? Isso é ionização de ácido, né? Ó, liberando H+. Né? Não sei se vocês sabem, não sei se vocês sabiam que o processo de ionização do ácido ele é um sistema reversível. Então, toda vez que você põe um ácido na água e deixa ele lá um tempo, ele vai entrar em equilíbrio com os íons. Aí, olha só o que eu estou dizendo aqui. A constante dessa reação ela vale 92. Então, de maneira mais grosseira, o que eu estou dizendo? Se eu pegar a quantidade de produto e dividir pela quantidade de reagente, eu vou chegar num número da ordem aí de 90. Ou seja, é um equilíbrio onde eu tenho 90 vezes mais produto do que reagente. Então, ele é um equilíbrio que tem mais produto do que reagente. A gente vai dizer que é um equilíbrio deslocado para a direita. Você fala, quando você quer dizer que um equilíbrio tem mais produto, você fala ele está deslocado para a direita, porque tem mais produto. Agora, olha para esse ácido que miserável, a constante. A constante de ionização aqui, ó, é 0,0000001. Ou seja, quando esse ácido entrar em equilíbrio, a quantidade de produto é muito menor que a de reagente. Deu para entender a diferença? Então, um equilíbrio assim, com constante alta, ele pode ser associado a gráficos desse tipo aqui, ó. Isso aqui é um gráfico de equilíbrio com constante alta. Muito produto, pouco reagente, olha lá. Já o equilíbrio de baixo aqui, ó, ele pode ser mais bem relacionado com esse tipo de gráfico, ó. Os produtos em pouquíssima quantidade e o reagente em uma quantidade bem maior. Tudo bem? Então, se você quiser traduzir isso numa regra bem simplesinha, você pode escrever assim, ó. Conclusão.
Quanto maior o valor da constante, quanto maior o valor da constante, vírgula, maior o predomínio de produtos no equilíbrio. De produtos no equilíbrio. Tá aí. Bora fazer umas questões? Agora a gente vai para a parte meio braçal, tá, gente? Ah, pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Eu ainda não vou fazer exercício, eu preciso contar uma outra coisa para vocês. Peraí. Ó, essa frase aqui é importante. Ela vai ajudar a gente a resolver algumas questões lá dos exercícios. Deixa eu voltar aqui na lousa. Quando eu vou calcular uma constante de equilíbrio, ou eu vou expressar uma constante, ou vou analisar uma tabela de constantes, aí vai depender do tipo de exercício. Eu posso estar analisando constantes de duas naturezas. Então eu escrevi aqui, ó. As constantes de equilíbrio podem ser expressas em termos de concentração ou pressões parciais para equilíbrios envolvendo gases. Vamos explicar isso melhor. Gases. Bom, vamos imaginar de novo aquele equilíbrio que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. NO2 gasoso virando N2O4. Opa, N2O4. Ok. Quando a reação atingir o equilíbrio, a concentração fica constante dentro do recipiente. Então imagina lá aquele recipiente fechadinho, ali dentro tem um pouco de moléculas azuis, ali dentro tem outro pouquinho de moléculas vermelhas, de tal maneira que eu posso fazer essa conta aqui, ó. Concentração de produto dividido por concentração de reagente, NO2. Aqui, ó. Tá aqui. Só que, gente, quando as substâncias que estão participando do processo são gases,
a gente precisa olhar para esse sistema de uma forma um pouquinho mais detalhada. Por quê? Porque toda mistura gasosa é homogênea. Se toda mistura gasosa é homogênea, eu posso dizer então que toda mistura gasosa é uma solução. Tanto é que existe concentração aqui. Só que eu não sei se vocês lembram de um conceito, que é o conceito de pressão parcial. Tenta imaginar o seguinte: lá dentro tem os dois gases, não tem? E esse sistema está exercendo uma pressão lá dentro. Agora tenta imaginar que se eu pudesse tirar um dos gases. Imagina, você tem os dois gases num recipiente, com uma pressão. Se eu tirar um dos gases, o que acontece com a pressão lá dentro? Cai. Sobra só um gás, não é? Esse gás vai ter uma pressão sozinho, não vai? Essa pressão é chamada de pressão parcial. A pressão parcial é a pressão que um gás exerceria se ele estivesse lá dentro sozinho. Só que como eu tenho dois gases, cada um vai ter uma pressão parcial. Aquele que tiver mais moléculas terá mais pressão. Então, a gente pode dizer que concentração e pressão são coisas meio que equivalentes. Tipo, se o cara está numa concentração grande, ele vai estar numa pressão grande. Então, eu posso, ao invés de usar os valores de concentração, eu posso usar os valores de pressão. E aí eu tenho uma outra constante de equilíbrio. Eu tenho uma outra constante de equilíbrio. A fórmula, gente, a dinâmica, né, de montagem da fórmula é a mesma, ó. É produto dividido. Opa, ainda bem que eu ouvi. Vocês já tinham visto, mas ninguém falou para mim, né? Não vai dizer que vocês copiaram errado também. Vocês copiaram errado? O que é isso? Parece um vampiro, coisa horrorosa. E tá assim, ó. Vampirão. Ó, gente, aqui é N2O4. Ui, tá ali. Quando eu uso concentrações para calcular constante, a gente usa a sigla Kc para ela. Kc é a constante calculada a partir das concentrações. Quando eu utilizar, e o exercício vai pedir isso para você, as pressões, eu calculo uma outra constante chamada Kp. Kp é a constante calculada em termos das pressões e o Kc é a constante calculada em termos das concentrações. Tá? A gente vai fazer exercícios para calcular esses Ks. Aí. KCT, Kp, tá. Bora fazer umas questions. Deixa eu ver minha apostila. Então, o KPS é um tipo de constante. Porque daí, o que vai começar a acontecer? Esse Kc desgraçado aqui, ó, ele vai começar a ganhar uns outros nomes. Ele vai chamar KI, KA, KB, KW, KPS e KH. Porque só está analisando uma reação diferente. Por exemplo, toda constante é de um equilíbrio, não é? Se for um equilíbrio de ionização, KI. Se for um equilíbrio de ionização de um ácido, Ka. Se for um equilíbrio de ionização de uma base, Kb. Se for um equilíbrio de ionização da água, Kw. Esse W vem de water. Se for um equilíbrio de solubilidade, é o KPS. E se for um equilíbrio de hidrólise salina, KH. Só vai mudando o nome. Mas é tudo equilíbrio. Por isso que, assim, se você quer entender equilíbrio, as aulas mais importantes são a primeira e a segunda. A primeira é basicamente o que a gente define como constante, e a segunda é como deslocar o equilíbrio. Porque o resto é só ir trocando de nome. Porque a dinâmica de coisas é a mesma. Isso aqui o Enem ama, viu? Ó.
Todas essas reações que eu estou escrevendo, KY, K, KB, elas têm uma coisa em comum. São reações que ocorrem dentro da água com íons. Então, tudo isso aqui é chamado genericamente, ó, de equilíbrio iônico. Qualquer um deles é um equilíbrio iônico, tá? E aí, não, e aí isso aqui não tem fim. Depois, não satisfeito em calcular o K, os filhos das putas calculam menos o log do K. Aí vira PK. Aí vira PK, que é uma outra análise matemática sobre equilíbrio, tá? Hã? Pelo mesmo motivo que você calcula o log do H+ para tirar o pH. Esses Ks, normalmente, quando você tira log de uma coisa, é porque essa coisa é muito pequena. Tipo, ou ela é tão pequena que escrever 10 a menos 12, por exemplo, é melhor tirar o log de 10 a menos 12 que dá 12. Então, quando eu trabalho com números muito pequenos ou muito grandes, a ponto de você colocar na base 10, por exemplo, os caras tiram log para ficar mais fácil. E até em acústica os caras tiram log, gente. Log da intensidade sonora. Ah, eu vou colocar uma. Na aula de ondas, eu vou acrescentar um vídeo sobre tubos sonoros. É uma aula só sobre tubo sonoro, tá? Tubo aberto, tubo fechado e corda, tá? Para harmônico, que é uma coisa meio foda. Eu dei essa aula essa semana. Semana que vem a gente fala sobre fenômenos ondulatórios, hein? Na física. Cadê minha apostila de acho? Oi, desculpa. Hã? Não entendi. 96? 196? 96? Tem certeza? Ah, é verdade, pode crer. Então bora. Questão número 4, gente. Na página 197. Questão número 4. Eu vou fazer da 4 para frente. Deixa eu ver se vale a pena fazer a 3. Não, a 3 é besta. A 1, a 2 e a 3 elas são mais conceituais. Eu vou fazer da 4 para baixo porque tem conta, tá? Então ele fala assim na questão número 4 da página 197. É, em um sistema fechado, quando o cloreto de amônio é aquecido, ele atinge o equilíbrio com amônia e cloreto de hidrogênio. NH4Cl vai e volta, formando NH3 mais HCl. Beleza. Ô, gente, antes da gente ler as perguntas, se vamos supor que aparecesse na prova do vestibular assim, vai. Desenhe como estaria esse sistema em equilíbrio. Tipo, vamos supor que para você desenhar você poderia representar cada uma dessas coisas por bolinhas. Bolinha mesmo. Então, ó, isso aqui bolinhas pretas, no meu caso aqui, bolinhas azuis e bolinhas vermelhas. Então eu vou desenhar. Ai, Danilo, por que que você está desenhando? Você já vai entender por quê. Eu vou tentar explicar uma coisa que provavelmente você já ouviu e talvez não saiba explicar.
Aqui. Bom, se eu vou desenhar o sistema, eu preciso me preocupar com o estado físico das coisas. Então, eu tenho um sólido. Aqui, ó. Tá? E as outras duas espécies que estão participando do equilíbrio, elas são gases. Então, eu tenho aqui algumas bolinhas vermelhas. Vou colocar umas 5 bolinhas vermelhas. E mais umas 5 bolinhas azul. Sei lá. Eu estou colocando 5 e 5, gente, porque como isso aqui é produzido na proporção de 1 para 1, né? Então, tipo, sei lá quantas moléculas viraram aquilo. Mas se é 1 para 1, tá aí. Ô, gente, tá enxergando aqui duas fases? Uma fase gasosa e uma fase sólida. Quando um equilíbrio ocorre em duas fases diferentes, a gente costuma chamar de equilíbrio heterogêneo. Então, isso aqui é um equilíbrio heterogêneo. Diferente do equilíbrio que eu acabei de escrever aqui do outro lado. Ó. Para explicar o conceito de Kp, eu usei um equilíbrio homogêneo, ó. Porque os dois estão na mesma fase. Então não estranhe essa expressão, tá? Ah, por exemplo, tem exercícios que perguntam: o equilíbrio é homogêneo ou heterogêneo? Tá, esse aqui é homogêneo, o outro é heterogêneo. Tá, fechou? Agora, vamos ler a pergunta. A pergunta dele ele fala assim: foi determinado que no equilíbrio a 500 graus Celsius, num sistema de volume de 5 litros, então o volume aqui tem 5 litros, tem 2 mols de NH3, 2 mols de NH3, também tem, 2 mols de HCl, e tem 1 mol de NH4Cl. Calcule o valor do Kc. Bom, eu só posso calcular o valor do Kc se eu souber a fórmula dele primeiro. Tudo bem? Então vamos escrever a fórmula. Kc igual a concentração de amônia, produto, né? Gente, outra coisa. Eventualmente, você vai ter mais de um produto ou mais de um reagente. Quando houver mais de um produto ou mais de um reagente e você precisar colocar eles na fórmula, você multiplica, tá? Não é para somar. Não é para somar. Vou compartilhar uma coisa com vocês. O ano passado eu dei esse conteúdo para o segundo ano. E a melhor maneira que eu tinha certeza se o aluno estava sabendo o que estava acontecendo ou não era isso. Porque a maioria dos alunos que não estava ligado no que estava acontecendo, ele colocava uma soma porque ele reproduzia a equação. E não é uma multiplicação, tá, gente? Tá? Só que aí olha só o que vai acontecer. Eu deveria dividir isso por NH4Cl. Só que eu não vou colocar o NH4Cl na conta, gente, por quê? O NH4Cl ele é um sólido. Se ele é um sólido, ele não está dissolvido aqui no meio. Sólidos não têm concentração. Não possui concentração. Basta a gente lembrar que concentração é um conceito que só surge quando você fala de soluto e solvente. Então, cuidado, porque existem algumas constantes de equilíbrio que aparecem sem alguns componentes do equilíbrio. Tá vendo? Não tem por que colocar a concentração de uma coisa que não existe. Então, nesse caso, a constante de equilíbrio fica só assim, ó. É a concentração do NH3 multiplicado pela concentração do HCl. Tá? E aí eu vou fazer o cálculo. Então vamos lá. Como é que eu calculo a concentração de alguma coisa em mol por litro? Bom,
A concentração do NH3, ela é o número de mols que tem lá dentro dividido pelo volume onde ele está dissolvido. Ele diz que o recipiente tem um volume de 5 litros. Então, os dois gases estão dissolvidos em 5 litros. Então, pronto. 0,4 mol por litro. E o HCl também, né? Porque ele falou que tem a mesma quantidade dos dois, ó. A concentração do HCl também é 0,4. Tá bom? Oi. Alguém me chamou? Não? 0,4 vezes 0,4. KC deu 0,16. Ô, gente, eu tô meio fungando aqui no microfone, tá? Desculpa. Tá ali. Relaxa. Oi. Porque ele não está dissolvido, ele não está sólido. É diferente, por exemplo, de você escrever aquoso. Uma coisa só vai ter concentração se ela está misturada. Os gases se misturam, então eles têm concentração ali. Por exemplo, você pode dizer que aquele sólido está dentro de 5 litros? Não está, porque ele não está espalhado. Então você só vai pensar em concentração de coisas que estão espalhadas, ou seja, dissolvidas. Entendeu? A regrinha prática para não cair em armadilha é sempre a mesma. Apareceu ali na equação, está no estado sólido, esquece ele. Esquece. Tá? Sólidos não participam da constante de equilíbrio. Sólidos não participam da constante de equilíbrio. Nem como reagente, nem como produto. Tá? Eu não estou dizendo que o sólido não está lá dentro. É claro que ele está. Mas não tem como calcular a concentração de uma coisa que não está dissolvida. Questão número 5. Questão número 5. 5. Na 5 ele fala o seguinte: num recipiente de capacidade de 1 litro, são colocados 8 mols de CO e 8 mols de Cl2 para reagir segundo o processo a seguir, numa temperatura constante. Então ele pegou CO mais Cl2 num sistema fechado para formar CaCl2. Aqui. Ele disse que colocou lá dentro 8 mols disso e 8 mols disso. Para de ler a questão agora e olha para cá. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Dá uma olhada nessa reação, ela está balanceada? Tá, né? Um para um para um. Então vamos ver se vocês estão bons de estequiometria. Olha para a pergunta. Se eu usei 8 mols disso e 8 mols disso, primeiro, tem alguém em excesso? Não. Por que não? É porque está um para um. Se colocar 1.000 e 1.000,
Tem alguém em excesso? Não. Agora, se colocar 1.000 e 1.001, entendem? Então, se você está colocando na proporção, tá tudo certo. Agora, se eu colocar 8 e 8, quanto é que eu vou produzir desse cara? Não, nem fudendo. Sabe por que não? Porque a reação aí é reversível. Cuidado, entende qual é o problema? Não tem como você produzir 8, não vai. Porque sempre vai ter um pouco desse cara que volta. Você pode produzir 7, 8 não. Ah, mas como que eu vou saber isso? Ele pode te dar o rendimento. Olha o que ele fala na questão. Sabendo que o grau de equilíbrio é 75%, qual é o valor do KC? Ai, professor, você não deu aula de grau de equilíbrio. Ah, gente, é um jeito diferente de falar rendimento. Como existe um equilíbrio e nunca vai ser 100%, o que seria o grau de equilíbrio? É quantos por cento do reagente eu consumi em relação ao que era esperado. Então, a gente vai fazer aqui um raciocínio de estequiometria. Nós vamos fazer assim. A gente vai dividir essa análise em início, reage e equilíbrio. Equilíbrio. A boa e velha tabelinha de equilíbrio. Se você quiser saber, se você quiser resolver questões de equilíbrio de grau de dificuldade difícil, você precisa aprender a fazer tabelinha. A tabelinha ela é um monitoramento até você descobrir quanto tem no equilíbrio. Então, no início, eu tenho isso aqui, ó. Tum, tum, tum. Que são as quantidades que o cara me deu. Quanto reage desse cara? Segundo o exercício, 75%. Que é 3/4, né, gente? Todo mundo pega 3/4? Quanto que é 3/4 de 8? Então, eu faço isso, ó. Menos 6. Eu coloco o sinal de menos aqui para não me esquecer que isso aqui está sendo consumido. Aqui também menos 6. Por quê? 1 para 1. 1 para 1. 1 para 1. Quanto eu produzo aqui? 6. Se 1 reage com 1 formando 1, 6 reage com 6 formando 6. Quando a reação chegar no equilíbrio, vai ter 2 desse cara, 2 desse cara. Eu estou falando 2 por quê? Porque tinha 8. Daí reagiu 6. E aqui eu tenho 6 desse cara. Tudo bem? Ele pediu para que nós calculássemos a constante de equilíbrio. Então, por que eu fiz isso? Para chegar aqui, ó. Com esses valores, eu calculo a constante. Tá? A constante, Kc, ela é concentração de CoCl2 sobre concentração de CO multiplicado pela concentração de Cl2. Tá bom? Aí eu coloco os valores que nós calculamos a partir dessa informação. Percebe que com essa informaçãozinha só a gente matou o problema inteiro, né? Então fica Kc é. Vocês lembram que eu falei no começo da aula que existem questões em que você tem que literalmente fazer um problema de cálculo estequiométrico para fazer a questão? Era disso que eu estava falando. Tá? Gente, conselho, tá? Se você precisa tirar muito ponto de natureza, você está precisando de uma carreira muito concorrida, aprende a fazer tabelinha, porque se cair questão de equilíbrio, é muito provável que você use ela. Tá? E essas questões, elas têm TRI alta. Isso aqui é uma questão de TRI alta. Tá? Então fica
6 sobre 2 vezes 2. Dá 6 sobre 4. Vai dar 1,5. 1,5. Tá vendo? Ó, tem constante 1 e pouco. Tem constante, essa que a gente fez aqui no outro exercício, deu 0, tananã, ó. Então tem constante de tudo quanto é valor. Mano, tem uma constante, deixa eu contar pra vocês. Sabe quanto ela vale? 10 a menos 14, velho. Ela é bem famosa, essa constante. Tá? A gente vai falar sobre ela depois. Fazer mais um? Agora vamos dar uma elevada no nível. Oi. Vai ser sobre deslocamento e eu já vou entrar em equilíbrio iônico. Já vou entrar em equilíbrio iônico. Porque deslocamento é meio rapidão, né? Deslocamento não é uma coisa tão foda. Le Chatelier, taranã, taranã, taranã. Aqui. A gente fez a. Tá. Eu vou pular a 6 agora. Puta, essa aqui é foda. A 7. A 7. Oi. Não, não a semana que vem, né? É porque tá. Não, mas é porque tá invertendo. Tá invertendo, gente. Na próxima aula é deslocamento, mas não semana que vem. Porque a semana que vem é eletroquímica, né? Lembra que a gente está invertendo? A gente está invertendo os temas. Então, uma semana é eletroquímica, outra semana é equilíbrio. 7. O 7 é um tipo de questão onde o exercício vai pedir para você trabalhar com a constante, só que ele é um pouco mais complicado. Ele fala assim, ó, em um recipiente de 1 decímetro cúbico, introduziu-se meio mol de butano. 1 decímetro cúbico é 1 litro, tá, gente? Introduziu-se meio mol de butano gasoso, que na presença de um catalisador formou o isômero isobutano. Então, uma reação onde butano virou isobutano. O cara colocou no início meio mol desse cara. Beleza. Aí ele continua dizendo o seguinte: suponha, sabendo que a constante de equilíbrio vale 2,5, então nesse aqui ele deu a constante 2,5, calcule a concentração de isobutano no equilíbrio e determine o grau de equilíbrio. Então, olhando, comparando o exercício 5 com o 7, é o contrário. No exercício 5, ele me deu o grau de equilíbrio, ele fala para mim que o equilíbrio tinha grau 75%, aqui ó, e ele pede a constante. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Tá? Bom, vamos montar a tabelinha. Início, reação e produto. O equilíbrio, né? Que equilíbrio? Bom, gente, início aqui 0, né? Tá. Ô, gente, quanto que reagiu de butano? Quantos por cento que reagiu de butano? 50? Por quê?
Não, meio mol é o que ele tem lá dentro. Não quer dizer que vai reagir 50 porque tem meio mol. Meio mol é a quantidade que eu tenho inicial. É difícil a gente saber quanto reagiu, porque eu não tenho a porcentagem. Tipo, aliás, é o que ele quer. Então eu vou fazer o seguinte: se eu não sei quanto reagiu, eu vou chamar de X. E aí o meu problema passa a ser, então, tentar achar esse X. Aí, por exemplo, se o X for 0,25, o grau de equilíbrio é 50%. Se o X for 0,4, o grau de equilíbrio vai ser 80%. Vai depender de quem é o X. Então, num problema como esse, onde ele não te dá a porcentagem, você vai achar a porcentagem a partir do momento que você achar o X. Tá, mas eu reagi X. O fato de você ter reagido X vai fazer com que esse X vire produto. Como a proporção é 1 para 1, eu posso dizer então que se eu consumir X, eu produzi X do produto, sempre respeitando a proporção da estequiometria. Quando a reação entrar em equilíbrio, o que eu vou ter? 0,5 menos X, porque eu tinha isso, reagiu X, e no produto eu tenho X apenas. Eu não tinha nada, produzi X, agora eu tenho X. Tá, eu preciso agora tentar criar uma equação matemática que, ao resolvê-la, eu acho X. Eu preciso, de alguma maneira, criar uma equação matemática na qual, ao resolvê-la, eu acho o X. E a minha equação matemática, ela vem justamente, pessoal, da fórmula da constante. A constante é produto sobre reagente. Ele fala que o butano e o isobutano estão reagindo na proporção de 1 para 1. Então a constante ela fica assim, ó, concentração de isobutano dividido pela concentração de butano. Ó, butano sobre isobutano. E aí, você sabe, porque assim, você sabe o valor dessa conta? Ó, 2,5. O valor da conta é 2,5. Então eu vou escrever assim, ó. 2,5 é igual a produto sobre reagente. Ó. Aí eu multiplico em cruz, né? Faço as contas matemáticas para poder isolar o x. Então fica assim, ó. Aqui, ó, o 2,5, gente, ele vai multiplicar tudo isso aqui, ó. Tá? Então é 2,5 vezes meio, que dá 1,25, menos 2,5x, porque eu vou multiplicar o x também, igual a x. Igual a x. O que eu faço agora? Passo menos 2,5 para o outro lado, fica 3,5x igual a 1,25. 7 sobre 2,5, multiplica por 2. 7 sobre 2,5, multiplica por 2. 5 sobre 14. 0,30 e pouco. Eu vou colocar 35, tá? 35,7? Então mete 36 mesmo. Cara, o rendimento foi bem alto, viu? Ó. Por quê? Ele colocou 0,5. Gastou 0,36. É bastante. Como que eu acho a porcentagem? Regra de 3. Depois que você fez isso, achou o X, agora você monta uma regra de 3 para achar o rendimento. Ó. 0,5, pessoal, corresponde a 100%.
0,36 corresponde a x. Estou usando muito x aqui. Deve dar uns 70% por 72%. Deixa eu conferir aqui. Não sei de onde eu tirei esse número. Mas eu acho que pior é que acho que é 72 mesmo. É, porque 36 dividido por 5 daria 7,2, né? Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Então deu 72%. Tá? Agora vamos levar um pouquinho mais o nível. O que que eu fiz, gente? Eu coloquei exercícios aqui de todo o espectro de dificuldade. Esse aqui é um exercício considerado fácil, por quê, ó? Porque ele basicamente envolve substituição, né? O cara tinha que saber aqui, ó, só para o pessoal de casa acompanhar, que eu estou falando, ó. Esse exercício ele é considerado fácil. Por quê? Eu só tinha que calcular a concentração e meter na fórmula. Aí esse aqui, ele já é um pouco mais complicado, porque ele me deu quanto reage, mas eu tive que montar uma estequiometria para chegar no K. Esse aqui é mais difícil ainda, porque ele não me deu quanto reage, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho mais complicado. Tem uma outra dificuldadezinha aqui, tá? Para você ter noção de que tipo de questões podem aparecer. Agora é o 9. O 9. O 9, ele vai dar um pouco de trabalho na matemática. O problema dele não vai ser a química, vai ser a matemática. Questão número 9. Ele fala assim, ó. Não sei se eu faço a 8. Depois eu faço a 8, vai. 9. 1 mol de hidrogênio é misturado com 1 mol de iodo num recipiente de 1 litro a 500 graus, onde estabelece-se um equilíbrio. Tá todo mundo gasoso ali. Todo mundo gasoso. Então, ó, hidrogênio reage com iodo, formando HI. Aqui. Início, ação, equilíbrio. Ele diz que colocou 1 mol e 1 mol. E nada aqui. Oh, meu Deus. Aqui. Aí ele continua dizendo assim, ó. Se o valor da constante de equilíbrio vai ser 49, ou o número que a constante vale, 49, calcule a concentração do HI no equilíbrio. Ô, gente, se eu usar 1 e 1, eu vou produzir 2? Não. De novo, pelo mesmo motivo. Por que que 1 com 1 não produz 2? Porque a reação é não reversível. Então eu vou produzir menos que 2. Quanto eu vou produzir? Não sei. Mas eu sei uma coisa. Para produzir HI, eu tenho que gastar X e X desses dois. Os dois eu tenho que gastar na proporção de 1 para 1. Eu estou usando o mesmo raciocínio do exercício anterior. E aí eu vou produzir 2x. Ô, gente, pelo amor de Deus, eu não produzi 2x porque eu somei os x aqui. É a proporção, 1 para 1 para 2. Tanto é que na outra era 1 para 1 para 1. Então aqui fica no equilíbrio 1 menos x
1 menos x e 2x. Preciso de uma equação para calcular o x. Adivinha de onde vem a equação? Da constante. Ó, a constante de equilíbrio aqui ele está falando que vale 49. Então eu vou escrever assim, ó. Escrevi a constante de equilíbrio. Cuidado que nesse caso, pessoal, como o HI está com o número 2 ali na estequiometria, vai aparecer aqui ao quadrado, ó. Agora, substitui tudo, faz o x e corre para o braço. Ó. 49 igual a 2, desculpa, HI ao quadrado é 2x elevado ao quadrado, dividido por. Ali embaixo vai ter HI, desculpa, H2 e 2. Então vai ter 1 menos x vezes 1 menos x. Entenderam por que eu falei que a matemática aqui ia pegar um pouquinho aqui, ó? Porque essa equação está um pouquinho mais complicada. Ela está um pouquinho mais esquisita. Gente, aqui você tem dois caminhos a seguir. O caminho mais duro, que vai ser foda pra cacete, é você tentar desenvolver isso aqui. Por quê? O que vai acontecer se você tentar desenvolver? Você tem um negócio elevado ao quadrado aqui, ó, e aqui também. Então vai aparecer x quadrado aqui. E aí vai aparecer equação de segundo grau. Delta. E você vai chegar em dois valores de x. Provavelmente um deles você vai excluir. Um outro caminho é o da malandragem. Qual é o caminho que dá certo na vida? Hã? O da malandragem. Já dizia Marcola, Fernandinho Beiramar, Pablo Escobar. Eu vou tirar a raiz dessa merda. Foda-se. Entenderam a malandragem? Eu vou tirar a raiz. Porque, ó, quanto que é a raiz de 49? 7. Olha que bonito que fica. Tá vendo como a malandragem compensa? Eu não falei que o crime compensa, a malandragem. Ó. Só que tem um problema, né? O caminho da malandragem ele só vai ser possível se der para você tirar a raiz dos dois lados. Se não der, não tem outro jeito. Mas eu vou dar uma dica para vocês, tá? O examinador gosta do caminho da malandragem. Então as constantes vão ser sempre números que são raizíveis. Gostaram do que eu falei? O que é um número raizível? Porque eu consigo números exatos. Quer ver, ó? Quando eu tiro a raiz dos dois, primeiro que eu tenho que tirar dos dois lados, né? Para não ferrar a igualdade. Tá, 49 é um número que tem raiz exata? É. Então, 7. Tudo que está aqui dentro também dá para tirar da raiz. Por quê? O que está aqui em cima está ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 2x ao quadrado? 2x. E aqui embaixo eu tenho 1 menos x vezes 1 menos x, ou seja, 1 menos x ao quadrado. Tira a raiz de 1 menos x ao quadrado. 1 menos x. Pronto, fica mais fácil. Tá? Aí eu multiplico em cruz. Vai ficar 7 menos 7x igual a 2x. Aí eu passo x para o outro lado. Fica x igual a 7 dividido por 9 mols. Esse é o valor do x. Deixa ele desse jeito porque não vai dar exato. Ele quer que eu calcule quanto eu produzi. Então, para o HI é 2x. 2 vezes 7 sobre 9, que dá 14 sobre 9. Bem?
Esse é o mais difícil que a gente tem, né, em termos de tabelinhas de equilíbrio, de constantes, tá? Em termos de grau de dificuldade. Eu gostaria de encerrar a aula fazendo mais um com vocês. Esse é um pouquinho mais demorado. Vou esperar vocês copiarem. Quem já terminou de copiar e quiser olhar a questão que eu vou fazer, ela é uma questão que está nos exercícios de casa. Deixa eu achar ela aqui. Ai, Deus, onde que tá? Achei. Essa questão, o Enem gosta dela. Já nos últimos anos caiu umas 2 ou 3 vezes. Questão 17 da página 206. Questão 17, página 206. Questão 17, exercícios de casa, página 206. Ó, ô, gente, esse tipo de questão aqui é o seguinte: se aparecer e você nunca viu, ou você vai pular, ou você vai tentar fazer lei de Hess, que nem um idiota. A maioria dos alunos, quando olha para isso, acha que isso é uma questão de lei de Hess. Porque, de uma certa maneira, parece uma questão de lei de Hess. Vocês sabem o que é lei de Hess, né? Quando a gente usa entalpias de reações para calcular uma entalpia de uma reação desconhecida. E o exercício ele parece muito. O que ele faz? Ele te apresenta reações aparentemente aleatórias, só que ao invés de ele colocar o ΔH, ele coloca o valor da constante de equilíbrio. E aí ele pega uma outra reação e pede o K, do nada. Então, é um tipo de questão assim. Como é que eu acho a constante de equilíbrio a partir de outras constantes? Tudo bem? Gente, a primeira coisa que você tem que fazer numa questão como essa é, é assim, ela sempre se resolve do mesmo jeito, ok? Primeira coisa que você vai fazer, você vai escrever para cada uma das equações a expressão da constante de equilíbrio. Então, equação número 1, eu vou escrever assim, ó, K1 é igual. Não precisa colocar o valor, depois você coloca. K1 é concentração de C sobre produto sobre reagente, né? Sobre concentração de A vezes concentração de B. O B está no produto? Ah, então é AB, né? Verdade. Verdade, verdade. Eu que fiz errado. Então põe assim: A
Pananã, pananã, BC. Então fica B vezes C, B vezes C sobre A. Tudo bem? Deixe isso guardado. Agora eu faço a mesma coisa para a equação K2, para a equação 2. K2 igual a concentração de B elevado ao quadrado vezes concentração de E dividido pela concentração de D, B ao quadrado vezes E dividido por D. Beleza? E aí eu vou pegar a equação que eu quero obter o K. Concentração de C ao quadrado vezes concentração de D dividido pela concentração de A ao quadrado vezes concentração de E. Isso aqui é igual a K3. A vermelha é a que eu quero obter. Então, em tese, pessoal, o que eu quero achar aqui, ó, é o resultado desta conta. Ok? Tá, o que eu vou ter que fazer a partir desse momento? Eu vou ter que pegar essas duas equações e juntá-las de tal maneira que eu obtenha essa. E aí vai ser uma coisa do tipo assim: o K3 ele pode ser K1 mais K2. O K3 pode ser K1 vezes K2. K1 dividido por K2. Você pode ter várias combinações possíveis de K1, K2 dando K3. Só que a combinação exata você só vai conseguir descobrir a hora que você literalmente juntar as duas equações. E aí temos uma dica. Como é que nós juntamos duas equações para chegar numa terceira? A dica é a seguinte: tem alguma coisa que aparece aqui que não aparece ali? Então você vai isolar as duas e igualar o B. Você vai pegar aqui, isola o B, pega aqui, isola o B e iguala as duas. A hora que você fizer isso, vai aparecer do nada não, né? A equação vermelha. Quer ver? Vamos isolar aqui. Ó, como é que fica a primeira equação isolando B? Fica assim, ó. Concentração de B é igual a K1 vezes A dividido por C. Vê se vocês chegaram também nisso aqui, ó. Deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Aqui, deixa eu pôr um pouquinho mais para cá, ó. Eu peguei essa equação aqui, ó, gurizada. Essa daqui, ó. Aqui, ó, no cantinho da tela. E isolei o B. Então eu passei o A multiplicando o K1 aqui, ó. E o C dividindo. Cheguei nisso aqui, ó. B igual a K1 vezes A sobre C. Tá lá. Agora eu reproduzo essa história de isolar com a 2. Só que eu vou isolar B ao quadrado. Aham. Quanto vai valer B ao quadrado? Espera aí. B ao quadrado é igual a K2 vezes D dividido por E. Aqui, né, só um comentário sobre esse tipo de exercício. Gente, de química não tem nada. A única coisa que você precisa saber de química é a fórmula da constante. O resto é manipulação. Agora, como é que eu igualo um com o outro? Eu quero igualar essas duas aqui, ó.
Posso simplesmente escrever que isso é igual a isso? Eu posso fazer o seguinte: ou eu tiro a raiz dessa merda, ou eu elevo essa outra merda ao quadrado, que eu acho melhor. Ah, Danilo, por que que você não tira a raiz? Mano, você é louco? Vai tirar a raiz quadrada de D. Você não vai chegar nisso aqui, ó. Então, eleva esses dois aqui, ó, gente. Isso e isto ao quadrado. Vai ficar B ao quadrado igual a tudo isso aqui ao quadrado, não é? Então, ó, presta atenção porque eu vou fazer a passagem direto. Eu posso dizer que isto é igual a isto? Posso. Porque, ó, isso aqui não é B ao quadrado? Ó, se isso aqui é B ao quadrado, ó, isso tudo é igual a isso. Então, a minha conta ela fica assim, ó. K1 vezes A sobre C, tudo isso elevado ao quadrado, igual a K2D sobre E. Lembrando que agora, como diz o ditado, olho no peixe, olho no gato. Eu tenho que chegar aqui, ó. Eu tenho que chegar nisso aqui. Então, próximo passo. Pega essa birosca toda aqui, ó, e leva ao quadrado. Vai ficar assim, ó. K1 ao quadrado vezes A ao quadrado sobre C ao quadrado igual a K2 vezes D sobre E. Ao fazer isto, pessoal, a gente só tem as coisas que nos interessam. Agora, o nosso trabalho aqui, gente, é fazer o seguinte: manipula essas coisas todas para você chegar nessa conta aqui, ó. Eu tenho que chegar em C quadrado vezes D sobre A quadrado vezes E. Vamos lá. O que que eu faço? Deixa eu jogar um pouquinho mais para cá. Opa, 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 aqui, ó. Ops. É uma em X? Então, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo esse C ao quadrado aqui, ó? Na equação final, eu não quero que ele apareça do lado do D. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou botar o C quadrado multiplicando aqui, ó. Que mais? Olho no peixe, olho no gato. O A ao quadrado eu jogo ele para baixo. E esse K eu jogo para onde? Para baixo. Então vai ficar assim, olha que coisa muito louca. K1 ao quadrado dividido por K2 é igual a C quadrado vezes D sobre A quadrado vezes E. Agora, o que que é C quadrado vezes D sobre A quadrado vezes E? É K3. Então, o K3, gente, olha que loucura. Ele é o K1 ao quadrado sobre K2. Aí, depois que você chegou nesta relação, aí você substitui os Ks. O K1 vale quanto? 3 10 a menos 2. Então, aqui eu já vou colocar 9 vezes 10 a menos 4, porque ele está elevado ao quadrado, sobre K2. 2 vezes 10 a menos 5. Vai dar 4,5, 10 a primeira, 45.
Cara, eu vou contar para vocês. O ano retrasado caiu uma assim no Enem. Só que tinham 4 equações para você chegar no K5. Procura nesses almanac de Enem de banca aí. Tem umas 3 dessa. Que é uma questão muito imbecil, gente. Não tem por que cobrar isso. Não tem a mínima razão. É só matemática. E aí o que que os alunos, né? Porque aí o aluno não sabe disso, ele fica tentando fazer a lei de Hess. Não vai sair, não sai, porque não é delta H, tá bom? Tudo bem. Acho que a gente deu por hoje, tá? Acho que a minha mente explodiu. Explodiu? Que bom. É. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo da aula. Se eu ficar louca, eu vou mandar entregar as contas do hospício aí na sua casa. Entrega pro seu namorado, é ele que te aguenta. Eu não. Crianças, então por hoje deu. Conforme eu tinha pedido para vocês, eu preciso sair um pouco mais cedo hoje. Ah, Tchau, Dan. tchau para vocês também.